Temos mais uma questão aqui colocada pelo nosso aluno Ricardo Alexandre, que nos encaminhou para a tutoria. E eu gostaria de compartilhar com vocês aqui a resposta para essa questão. Não é uma resposta definitiva, exaustiva, é uma reflexão, né? E serve aí a guisa de esclarecimento aí, de contribuição para a compreensão de todos, especialmente do Ricardo Alexandre que nos encaminhou. Olha só, na disciplina de Fundamentos de Gestão, temos lá em um dos parágrafos que diz assim: as organizações servem à sociedade conforme proporcionam a satisfação de necessidades e desejos, do mesmo modo que funcionam como instituições que regulam a vida social. Pois bem, o que seria regular a vida social? Essa é a questão do Ricardo. O que é regulação da vida social? E aí eu faço uma pergunta para que vocês reflitam brevemente. Como a vida social é regulada? Quem dita as normas da nossa vida social? Parem o vídeo por 10, 15 segundos e pensem sobre essa questão. Depois volte aqui para a gente continuar conversando. Pois bem, olha só, pessoal. A administração, a gestão, é filha da sociologia. A gestão, a administração, é uma ciência social aplicada. Nós somos filhos das ciências sociais. A sociologia, por sua vez, é uma ciência que nasceu para compreender fenômenos sociais, para compreender a vida em sociedade. Então, para um sociólogo, o métier da sua atividade, né, é a compreensão de fatos sociais. Tivemos muitos sociólogos que fizeram enormes contribuições para essa área do conhecimento, entre eles Durkheim, Max Weber, né, são os meus favoritos. Max Weber, por sua vez, deu muita contribuição para a sociologia organizacional, né, a gente fala das organizações, da própria administração. Durkheim foi um cara que colocou alguns dos primeiros grandes postulados da sociologia, né? Mas assim, voltando para o nosso tema central, né? A regulação da vida social. Nós somos regulados, né, por normas, por regras, por normativas e até, por que não, por hábitos socialmente aceitos e reproduzidos. Aquilo que chamamos de cultura, por exemplo, né, são hábitos, são práticas sociais que a gente reproduz e vem reproduzindo. Em termos sociológicos, pessoal, a gente desde que nasce, nós somos socializados, né? Nós somos inseridos nessa nossa sociedade de uma maneira muito natural, né? De uma maneira que nós nem percebemos. Nós nem percebemos à medida que a gente vai crescendo, né? Na socialização primária, lá na nossa família, pai, mãe, irmãos, que a gente vai já adquirindo hábitos, valores, algumas crenças, e isso vai fazendo parte de nós, né? Nós vamos introjetando hábitos e outras coisas que nós vemos ao nosso redor. Há quem diga, inclusive, que em nós, no nosso eu, né, nosso modo de ser, há muito mais coisa que veio de fora do que coisa que é nossa efetivamente. Para um sociólogo tradicional, vamos dizer assim, né? O que importa é o que o indivíduo capta, né, e apreende do meio, né? Porque é o meio que vai fazer com que o indivíduo tenha acesso a conhecimentos, a muitas coisas, né, na sua vida, porque nós efetivamente vivemos em sociedade. Imaginem vocês, alguém, né, que mora isolado numa ilha ou numa caverna, que não tem contato com outras pessoas e vive lá seus 20 anos de vida. Pegue esse cara, esse sujeito, coloque ao lado de um outro da mesma idade que viveu numa grande cidade ou num grande centro urbano. Tenta imaginar as diferenças entre os dois. E não estou falando do Tarzan, não, hein? Porque o Tarzan ainda viveu entre os macacos, né? Ainda foi socializado lá. Imagina, né? A diferença dessas duas pessoas.
Um que passou por um processo de socialização e outro que não passou. Não precisa nem ir tão longe, né? Imagina alguém de uma cidade pequena, né, que trabalha numa empresa pequena, que de repente é levado a se mudar para uma empresa grande, uma multinacional, num grande centro urbano. A mudança é muito grande, então a adaptação é necessária. Precisa se adaptar. E também, não tão longe precisamos ir. Algum sujeito passando de uma empresa para uma outra empresa já sofre um choque, já sofre uma necessidade de mudança, né? De adaptação, de apreensão de coisas, né? O sujeito precisa aprender a fazer algumas coisas, porque toda organização tem seu conjunto de crenças, valores, hábitos, né? Tem a sua cultura organizacional. E essa cultura precisa ser introjetada pelo indivíduo, para que ele consiga interagir naquele meio. Tudo isso para falar que na sociedade nós temos várias instâncias, nós temos instituições, né, às quais pertencemos, e essas instituições regulam a vida social. Instituições inclusive formadas ou às quais pertencem organizações. Instituição também é um conceito que está na nossa disciplina, né? Está lá no nosso texto. Instituições são formas, né, conceituais, são ideias, são conjuntos de conceitos, conjuntos de ideias, conjuntos de práticas que são passadas de pessoa para pessoa, que sobrevivem a despeito mesmo das pessoas, né? Então, nós temos instituições que são consagradas, assim, no sentido de ser muito antigas. São práticas, são ideias, conceitos que são passados, né? O casamento é uma instituição, né? Independe das pessoas, mas é praticado pelas pessoas. Esse rito, né, além de compartilhado, é reproduzido, né? Assim como outros aspectos da cultura, é passado de geração em geração. A origem já nem importa tanto. Não é uma questão racional, né, apesar de ter alguns aspectos racionais, mas no seu contexto geral não temos ali uma grande racionalidade do ponto de vista formal, que nós falamos no vídeo anterior. Uma instituição, portanto, não necessariamente tem ali uma racionalidade formal, pode ser que tenha, pode ser que não. Não necessariamente uma racionalidade instrumental, né? Ok? Mas é isso, regular a vida social é ditar ou reproduzir ou estabelecer as normas que regem a nossa vida social. A gente está cheio de normas. E aí cabe a nós um novo ponto a se pensar, né? As diferenças entre regras e normas, né? Nós temos as duas, nós obedecemos as duas. Normalmente, regras, elas são mais explícitas, são formalizadas, né? Elas estão no papel. Alguém consegue ler uma regra para você, é possível fazer uma lista de regras, né? Detalhar exatamente o que ela pede. Normas já são um pouco mais substantivas, talvez. Normas, elas são um pouco menos definidas, vamos dizer assim. Elas existem, eu sei que elas existem, eu aprendo, mas não são necessariamente explícitas, escancaradas, escritas, formalizadas. Uma norma social, por exemplo, pessoal, é a vestimenta, a maneira como você se veste. Quem que diz isso? Pode ser uma regra? Pode, né? Então, na organização militar, essa norma não é norma, é regra. Dia tal, uniforme tal. Dia tal, uniforme tal. Já está certinho, né? Já está definido. Agora, para você sair na rua ou ir ao shopping, qual é a roupa que você vai vestir? Não sei, qualquer uma? Não é qualquer uma, né? Você não veste qualquer... Bom, tá bom. Tem pessoas que nem eu, assim, que não se importam muito com o que vai vestir. Mas a maioria das pessoas se importa. Isso é uma norma, é uma etiqueta, né? Se você vai a um shopping, você não vai de roupa rasgada. Se você vai a um supermercado fazer compra, você não vai de sunga, chinelo. Chinelo talvez, dependendo, mas você não vai de roupa de banho. Se você vai a uma praia, você não vai de terno, gravata. Pode ir? Pode, nada impede, né? Mas é esquisito, socialmente falando.
Então é uma norma estabelecida que todo mundo segue, ou a maioria das pessoas segue, e é legítimo, né? No sentido de que é legal, é aceito, as pessoas aceitam isso. E percebam que, como não é obrigatório, como isso muda, varia, é um negócio dinâmico. Então o que era proibido, entre aspas, ontem, hoje é normal. O que hoje pode parecer estranho, talvez amanhã seja normal. Né? Tem até tem um filme chamado Os Piratas do Vale do Silício, que fala da história da Apple. E uma das cenas interessantes assim é quando o Steve Jobs vai fazer uma entrevista de emprego. Aí entra um cara, né, todo de gravata, bonitinho, tal, arrumadinho, com uma pastinha, né? Ele era ex-funcionário da IBM. E o Jobs chega para entrevistar o sujeito de bermuda, de chinelo, uma camiseta florida, se não me engano. Chega, senta, põe o pé em cima da mesa, tal, e olha com cara de desdém. Ali claramente a gente estava vendo uma ruptura, né? No filme eles queriam mostrar isso, né? Que o normal naquela época era você ver um cara que trabalhava com tecnologia, engravatado, bonitinho, padrão IBM da época. E a Apple estava chegando quebrando isso, né? Fazendo tudo diferente e tal. E era impactante, né? Como hoje é impactante a gente ver empresas inovadoras que fazem coisas diferentes de empresas tradicionais. Qual que está certa? Não tem certo, não tem errado. Tem resultado melhor, resultado pior, adequação maior às pessoas, adequação menor às pessoas. Então tem uma regulagem aí, né? Tem um processo de acomodação, tem um monte de coisas que vão acontecendo e a gente vai olhando para isso e vai analisando. Nós, enquanto estudantes, gestores, analistas sociais, podemos dizer assim, a gente tem que olhar para essas coisas e começar a raciocinar sobre elas. Vocês podem olhar para as organizações nas quais vocês trabalham, ou naquelas em que vocês convivem, e começar a pescar essas nuances aí, a fazer análise, né? E a observar mudanças. Como que é a cultura da minha empresa? Como que são as normas que estão aqui regulando o nosso convívio social? Como é que eu aprendi isso? Como é que as pessoas novas que são contratadas aprendem isso? Já ouviram falar de um negócio chamado ambientação? Tem outros nomes, aculturação, integração é um dos mais usados, que é aquele período em que o sujeito fica para aprender as coisas da empresa. Ele é contratado, então ele por uma semana, duas, um mês, ele fica no processo de integração. E no processo de integração, muitas vezes, ele ganha um padrinho ou uma madrinha que fica junto com o sujeito para ensinar as coisas. Olha, o refeitório é para esse lado, os banheiros são para esse lado, aqui fica a biblioteca, ali temos um jardim, o pessoal que fuma costuma ir ali, mas se você não fuma, você pode ir nesse outro local, faça isso, não faça aquilo, quem manda é o chefe, tá? Mas a mulher dele manda mais que ele, então se ela pedir alguma coisa, faça. A mulher do chefe está no organograma? Não, não está. Ela tem algum cargo na empresa? Não, não tem. Mas ela manda? Manda. Como é que eu aprendo isso? Alguém vai me dizer. Se alguém não me disser, eu vou ver na prática. Né? E às vezes na prática pode ser desastroso, quando eu tiver que fazer alguma coisa que ela pediu e não fazer. Então, assim, em algumas organizações isso pode acontecer e efetivamente acontece. E a gente tem que ter olhos para ver essas coisas acontecendo, e para observar e aprender e ver que de uma organização para outra isso muda. Posso olhar para a sociedade como um todo e observar as normas que regem a minha sociedade, nas quais eu estou inserido, a minha empresa está inserida, meus colegas estão inseridos, né? E assim por diante. Ok? Então é isso, Ricardo, é isso, pessoal. Qualquer coisa, nos coloquem aí as suas questões, vamos debater. Coisa simples a gente responde em texto mesmo, coisas mais complexas a gente responde em vídeo, e, enfim, vamos discutindo. O importante é evoluir, ok? Existir é bom, evoluir é melhor ainda. Grande abraço, até mais.